Saudações, muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate internacional, hoje sábado 24 de fevereiro de 2024. Nada melhor que estar aqui para trazermos nesse espaço de análise com os nossos convidados, os nossos painelistas, para discutirmos assuntos além fronteira. E para já hoje vou primeiro passar a cumprimentar e muito boa tarde, Dr. Saia, seja bem-vindo ao debate internacional. Obrigado, boa tarde, Assis Sopa, boa tarde, Dr. Pangaia, boa tarde, nossos telespectadores que com certeza estão bem atentos para poder acompanhar aquilo que são os fenômenos que ocorrem a nível do sistema internacional. Obrigado, Dr. Saia. Antes daqui de passarmos a discutirmos nossos temas, eu gostaria que se pudesse deixar um ponto prévio, se tiver, para hoje sábado. Bom, como ponto prévio, gostaria de olhar para a visita, o encontro que a esposa do Alexei Navalny, que era o principal opositor de Vladimir Putin, que morreu na cadeia. A esposa e as duas filhas reuniram-se com o presidente norte-americano Joe Biden. O que nos remete a esse encontro? Se formos a olhar para algumas narrativas, há uma percepção de que Alexei Navalny, na verdade, era um que estava a trabalhar para os americanos, que na verdade aquele discurso que trazia para proteger os interesses russos, defender a população, os direitos humanos, na verdade era uma falácia, apenas estava a transmitir aquilo que era a mensagem do mundo ocidental. Porque, sem querer legitimar a forma como ele morreu, mas agora a esposa e as filhas estão nos Estados Unidos, provavelmente estão em busca, neste caso, de um apoio, porque existe uma percepção de que o Vladimir Putin está a perseguir toda a família de Alexei Navalny. Se formos olhar, também há um outro irmão de Alexei Navalny que está fora da Rússia, porque na verdade está sofrendo uma perseguição. Agora, há muitas narrativas que podem se levantar aqui, mas na verdade é porque se a esposa do Alexei Navalny está nos Estados Unidos, é porque provavelmente está a simpatizar-se com aquilo que é o pensamento do mundo ocidental. Porque muitas vezes no mundo, se existem guerras ou existe, na verdade, divergência política, é porque há um pensamento diferente, o que significa que tem um pensamento do mundo ocidental e um outro pensamento que, na verdade, não concorda com aquilo que é a atuação do mundo ocidental. Neste caso, eu estou a falar do pensamento de Vladimir Putin, porque naqueles estados onde verifica-se um pensamento unido, em que comunga-se das mesmas ideias, geralmente não há guerras. As guerras acontecem porque há divergência, há jogo de interesses, há conflito de interesses. É por isso que neste momento está-se a levantar muitas vozes, e eu penso que o regime também da Rússia deveria aproveitar a oportunidade soberana para lavar a imagem, se bem que não tem nada a ver com a morte de Alexei Navalny, porque neste momento, se até então não aceita entregar o corpo e agora disse à mãe do Alexei Navalny que não, tem que aceitar para que se realize, neste caso, um funeral secreto, na verdade o regime está a nos transmitir uma mensagem de que, de facto, o Vladimir Putin persegue os seus adversários. Exato, muito obrigado. Muito boa tarde, Dr. Pangaia. Seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde para si, boa tarde, Dr. Saia, boa tarde, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que são os acontecimentos do nível internacional, incluindo do nosso próprio país. Muito obrigado. Algum ponto prévio para hoje? Sim, em relação às farpas que o presidente brasileiro, Inácio Lula da Silva, e o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, estão a trocar.
esses dois presidentes estão a trocando farpas em face do pronunciamento do tripresidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual proferiu quando estava de visita em África. E ele comparou as matanças, os massacres, o genocídio que Israel está a perpetrar na Palestina com o Holocausto, daquela que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, esse pronunciamento chocou ao Benjamin Netanyahu e, por conseguinte, convocou o embaixador do Brasil para que ele fosse se explicar as razões pelas quais o presidente brasileiro teria se pronunciado daquela forma. Então, antes desse embaixador brasileiro ir responder isso, ele foi chamado pelo governo brasileiro para que ele pudesse ser municiado na resposta que deveria dar. Então, enquanto o embaixador do Brasil ia ao Brasil, o Benjamin Netanyahu estava a declarar persona non grata ao Lula da Silva, o tripresidente do Brasil. Então, por sua vez, o governo brasileiro também trocou farpas relacionados com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Então, neste momento, a relação diplomática está tensa entre Israel e Brasil em face desse pronunciamento. Mas que, no nosso entender, obviamente, o Lula da Silva, ele apontou as coisas como elas são. Não faz sentido que agora já se fala em cerca de 40 mil palestinos que foram dizimados, foram massacrados naquela guerra. Para além de cidades inteiras foram elas arrasadas. E neste momento está-se a pensar em poder fazer um deslocamento forçado de palestino para algumas terras do Egito. Então não tem outro nome senão aquele que o presidente Lula da Silva deu, e inclusivamente a comparação que ele fez, eu acho que de certa forma ela é compatível. É verdade que muitas das vezes criticar Benjamin Netanyahu e Israel é um pecado para os Estados Unidos, mas que os Estados Unidos devem perceber que efetivamente o seu filhote está a cometer genocídio, à semelhança do que aconteceu no Holocausto. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Muito obrigado mesmo pelos pontos prévios, ao Dr. Saia também. Mas hoje vamos discutir aqui 4 pontos, se o tempo nos for a favor. Primeiro ponto, vamos trazer aqui as novas medidas de sanções que foram impostas contra a Rússia. Também vamos falar, depois de abdicar, a Ucrânia perde Krink em Kherson com 2.000 soldados mortos. E também vamos falar sobre o Israel, que dá o ultimato aos Hamas, que até ao Ramadã, para entregar os reféns. E por fim, se o tempo nos permitir, vamos também trazer aqui a questão do conflito que está a surgir aqui mesmo em África, que é o conflito armado em Congo. Para começar com o primeiro ponto, sabe-se que os Estados Unidos vai adotar as novas medidas, ou melhor, sanções contra o Moscou, e isto foi anunciado após a morte do Alexei Navalny, e Casa Branca, através do Conselho das Nações Unidas, não é, anunciou estas novas medidas que vão ser impostas contra a Rússia. Começando contigo, Dr. Saia, gostaria de saber qual é a justificativa implícita ou explícita dos Estados Unidos que está a trazer para impor essas medidas de sanções contra a Rússia. E será que essas medidas vão se fazer sentir? Qual é o impacto delas para os russos? No início da minha intervenção, ainda no ponto prévio, eu disse que o Alexei Navalny estava ao serviço, neste caso, dos americanos. Portanto, a morte de Alexei Navalny
choca com aquilo que são os interesses dos americanos na Rússia. Alexei Navalny, apesar de, em vários momentos, ter adotado um discurso que, na verdade, refletia aquilo que era a realidade da Rússia, mas a um dado momento representou aquilo que são os interesses dos Estados Unidos na Rússia. Portanto, a morte dele, na verdade, foi um grande golpe para os americanos. Mas antes de tocar no aspecto ou na questão que me colocaste aqui, o Alexei Navalny, conhecendo aquilo que é o regime da Rússia, Exato. porque já nos anos passados sofreu um envenenamento, a esposa levou-lhe para a Alemanha, onde foi curado e depois regressou, mesmo sabendo que o seu regresso lhe valeria, neste caso, uma pena de prisão. Mas teve essa ousadia de voltar, neste caso, à sua terra. Agora, os Estados Unidos estão a equacionar, a adotar novas medidas que vão apertar mais a Rússia. Estou a falar das sanções. Nas relações internacionais, há dois termos que nós usamos. Na verdade, se formos a cavar a essência, o sentido original desses termos, stick and carrot, que significa pau e cenoura, nas relações internacionais usamos isso como ameaça ou recompensa. Portanto, todos aqueles estados que não cumprem com as recomendações do Ocidente, com as recomendações dos Estados Unidos, sofrem o stick, sofrem sanções. O que significa que, como não estão a concordar ou não estão a cumprir com aquilo que é a agenda do Ocidente, devem receber o pau, não a cenoura. Agora, aqueles estados que cumprem com as recomendações do mundo ocidental recebem cenoura. Essas sanções que os Estados Unidos estão a prometer à Rússia não serão as primeiras sanções. Vale dizer que, ainda no âmbito da intervenção, neste caso, ou do ataque da Rússia à Ucrânia, os Estados Unidos, juntamente com a Europa, impuseram sanções à Rússia. Mas acontece que a Rússia já estava preparada para receber sanções. Portanto, essas sanções não surtirão efeitos. É por isso que, dentro da União Europeia, do bloco europeu, encontramos muitos estados que, naquelas cimeiras que têm tido, têm um discurso comum, mas cada estado ou cada líder, quando chega dentro do seu estado, adota uma nova estratégia como forma de proteger e defender aquilo que são os interesses do seu estado. Exato. Como bem referenciou, isso já em fevereiro de 2022, já quando da invasão à Ucrânia, a Rússia também foi imposta algumas sanções, não é? Sanções econômicas estas. E estas sanções não surtiram efeito. Qual é a garantia que o Ocidente, ao colocar estas novas sanções contra a Rússia, pode vir a surtir algum efeito? Será que isso vai acontecer, vai se efetivar algum efeito a quando destas sanções? Garantia como tal não existe, porque, na verdade, a Rússia conseguiu contra-atacar, neste caso, as sanções. Porque se a Rússia hoje está naquela posição, não é aquilo que o Ocidente esperava. Esperava ver uma Rússia a sucumbir neste momento, mas a Rússia conseguiu reverter o cenário. Porque aqueles estados que faziam o comércio com a Rússia, usando dólar, usando euro, a Rússia disse que não, se vocês precisam dos nossos recursos, devem passar a comprar os nossos recursos usando o rublo. Portanto, essas sanções que foram inventadas pelo Ocidente acabaram não surtindo nenhum efeito. É verdade que, na essência, essas sanções se fazem sentir dentro da Rússia, só que não naquela dimensão em que esses estados cogitavam, porque, se formos a ver, ainda no âmbito do ataque, neste caso da Rússia à Ucrânia, que os Estados Unidos mandou embora alguns diplomatas russos e a Rússia retaliou, mandou embora alguns diplomatas norte-americanos. Então, na verdade, estamos aqui diante de um jogo
um jogo dos grandes que, na verdade, os pequenos só ficam a assistir. Exato, muito obrigado. Doutor Pangaia, eu vou consigo. Essas sanções que foram implementadas, que vão ser implementadas pelos Estados Unidos contra a Rússia, qual é o impacto numa dinâmica geopolítica que pode trazer para o próprio país? Sim, estamos a falar de roubo, principalmente, né, que os Estados Unidos estão a fazer. Lembremos que as primeiras sanções que eles fizeram congelaram 300 milhões de dólares da Rússia. Os Estados Unidos fez isso, declarou o congelamento de cerca de 300 bilhões de dólares que estavam no sistema SWIFT e agora provavelmente também pretendem alastrar sobre, para além de outras sanções que eles fizeram. A única coisa que de fato aqui esteja a doer a Rússia é que trata-se de investimentos dele e que estão neste momento nas mãos alheias e que Biden sempre tentou querer usar esse valor para poder sustentar o esforço de guerra por parte da Ucrânia. Mas, por causa da justiça dos próprios Estados Unidos, aquele valor para ele poder ser liberado, a entrega à Ucrânia, ele passa necessariamente pelos tribunais. Eles não é simples declaração de Biden que vai permitir com que os dinheiros, os cativos da Rússia, eles possam ser entregues à Ucrânia para poder lutar contra a própria Rússia. Então, aquilo que o Biden está fazendo, os Estados Unidos estão fazendo, é uma provocação para criar mais ira ao Putin e ao povo russo. E, na verdade, eles provaram isso, de que as 1001 sanções que eles aprovaram para a Rússia, até hoje, a Rússia ainda continua a alimentar o esforço de guerra. Eles sancionaram o petróleo, sancionaram o ouro, sancionaram entre várias coisas que os Estados Unidos assim o fizeram, mas a Rússia até hoje continua a fazer face àquela guerra com a Ucrânia, /Estados Unidos, o Ocidente coletivo. E como sabemos que aquela guerra não é efetivamente entre Rússia e a Ucrânia, é mesmo contra os Estados Unidos e o Ocidente coletivo, assim como a NATO. Mas mesmo assim eles não estão a conseguir furar e atingir os seus objetivos. Então, amanhã, aliás, estamos a dizer hoje, dia 24, completam, portanto, 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Exato. Foi no dia 24 de fevereiro que a Rússia entendeu invadir a Ucrânia. Mas aqui existe algum espaço em meio a esta toda a confusão? Existe um espaço para a diplomacia eficaz em a escalada dessas tensões? O Partido Democrata, liderado pelo Biden, em nenhum momento ele vai poder aceitar haver negociações. Porque ele já gastou uma dinheirama terrível para sustentar o esforço de guerra na Ucrânia. E não tem como poder justificar essa dinheirama junto dos Estados Unidos. E por outro lado, agora que está a ver essa questão das eleições, os republicanos também não querem ceder mais apoios à Ucrânia para continuar a alimentar a sua campanha de que os democratas perderam tanto dinheiro e não conseguiram absolutamente nada, porque neste momento a Ucrânia é virtual perdedor daquela guerra. Não tem como poder conseguir sustentar a guerra, e porque há esse entrave entre os republicanos e os democratas em nenhum momento eles vão aceitar mesa de negociações, porque sabem de que se for a mesa de negociações, a Rússia, como ela está a ocupar aqueles territórios ali, então ela vai ditar as condições da negociação. A concessão que deverá ser feita, se porventura ser aceita essa negociação, essa concessão vai ser por parte da Ucrânia. E isso é uma grande perda e uma vergonha, inclusivamente, dos próprios Estados Unidos. E é isso que está a interessar neste momento ao Donald Trump, para dizer que Biden é um líder fraco, como ele sempre sustentou, e colocou os Estados Unidos numa vergonha daquela que é de perder a guerra perante
a Rússia. Então, neste momento, nós esperamos que, efetivamente, que os avanços que a Rússia está fazendo junto dos outros pontos obrigue, efetivamente, os americanos a pensar numa mesa de negociações que é para evitar a destruição daquele país que até hoje está vendo. Exato. Falando até mesmo em perdas, parece que a Rússia avançou mais numa conquista de uma das cidades que é a Krink, que conquista depois da Avdiivka, em Kherson, com mais de 2.000 soldados mortos. Mas segundo o comandante da Tavria, do Grupo Estratégico Operacional da Ucrânia, diz que sim, houve um avanço, a Rússia conquistou mais uma cidade, mas houve perdas, houve baixas por parte da Rússia, com mais de 47.000 soldados mortos também, que houve esta baixa, e custou também tanques de guerra, cerca de 368, e alguns números aqui como blindados de 748 que foram tiveram baixas para a conquista desta cidade em 4 meses. E a Rússia volta a retalhar, dizendo que a Ucrânia perdeu também cerca de 1.500 soldados em menos de 24 horas. Para essa conquista da Rússia a esta cidade e estes números que estão aqui a ser batidos, como que podemos analisar isto? Olha, nós temos hoje a mídia ocidental corporativa, uma mídia ocidental que vai procurar encobrir de fatos reais que estão a ocorrer em frente da batalha. Eles estão efetivamente para procurar justificar, para minimizar a derrota que houve nas duas cidades, Avdiivka e Kharkiv. Então, tudo isso que estava, em termos de número, neste momento, se calhar nem interessa tanto. Interessa sim saber, porque foram demonstrados, visualizaram os locais que foram tomados, isto sim. Agora, os números que estão sendo dados à vista, não tem muita certeza se isso constitui verdade ou não. Aquilo que sempre defendemos aqui, de que a primeira coisa a morrer num momento de guerra é a verdade. Então, esperemos efetivamente para ver. Aliás, o recente ministro da Defesa, ele assumiu a perca da Avdiivka, não é? E assumiu também dizendo que a situação em frente da batalha está difícil. E é daí que ele acabou ordenando o recuo daqueles soldados que estavam a proteger a Avdiivka, tendo em conta a necessidade de poder preservar vidas humanas. E o mesmo que aconteceu agora nessa outra de Kharkiv, que voltou a Rússia a poder entrar. A Rússia está a aproveitar numa altura em que está em ping-pong na questão se dá-se investimento à Ucrânia ou não. Nesse período das eleições dos Estados Unidos, os republicanos não estão a abrir a mão para a entrega de valor, embora tenham o Congresso tenha aprovado os 60 bilhões de dólares, mas falta a aprovação da Câmara, e o presidente da Câmara, que é republicano, já disse de que aquele assunto nem vai ser levado para ser debatido e que aquele valor não vai para a Ucrânia. A Europa aprovou aí uns 50 bilhões de dólares para poder cuidar à Ucrânia, mas também esses 50 bilhões de dólares que foram aprovados não são para fins militares, são para a reabilitação das infraestruturas, como de energia, dentre várias outras que foram destruídas, que é para garantir o mínimo da população da Ucrânia. Então, neste momento, a Ucrânia está em maus lençóis, em termos mesmo de homens. Eles já não têm soldados para poder enfrentar a população militar da Rússia. A Rússia é um país enorme e tem muitos recursos humanos para poder colocá-los em frente da guerra. Para além disso, essa questão do valor econômico está bastante longe de se comparar com a Ucrânia. A Rússia está a andar com os seus próprios recursos, para além daquele contrato que ele estabeleceu de fornecimento de munições com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o que tem de mais no seu país, devido à ameaça que existe ali com a Coreia do Sul. Então preparou-se até aos dentes em termos militares e equipamentos militares, e é essa Coreia do Norte agora que está também a poder dar algum apoio em termos de equipamento militar
a Rússia. Então, aqui o que vai acontecer efetivamente é que a Ucrânia vai perder aquela guerra e, perdendo aquela guerra, o Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, ou ele vai ser morto, ou ele vai ter que fugir daquele país. Não tem chance dele se manter. E isso agrava-se ainda pelo adiamento das eleições no país dele. A oposição, neste momento, também não está feliz porque pretendia ver as eleições já acontecer, apesar da guerra que está ali. Então, o Volodymyr Zelensky está em maus lençóis e esperemos quais vão ser efetivamente. Agora, as sanções as causas ou os fatores dessas sanções. Não faz sentido, pela morte do Alex, dizer que morreu aquele cidadão ali porque a Rússia matou, porque Vladimir matou, e assim sendo vamos poder sancionar. Afinal de contas, quem é o Alex para os Estados Unidos da América? Por que tanto interesse assim que os Estados Unidos da América têm com aquele cidadão? E já ameaçou, inclusivamente, Putin a dizer: se você matar aquele sujeito ali, você estará em maus lençóis. A prometer isso. Eu acho que Putin está a desempenhar um papel extremamente importante. Está a dar lição à América de que esses vossos infiltrados, quando entrarem aqui, nós vamos eliminá-los. Os tais da oposição que se refere aqui, provavelmente são sequazes, são enviados dos americanos para ali. Então, e sempre a KGB, agora SPB, acaba descobrindo esses sujeitos e elimina-os. E depois vai dizer que não, porque Putin está a matar os seus opositores. Não sei. Aqueles não são opositores, são instrumento dos americanos. Porque se Putin não estivesse a fazer isto, a Rússia neste momento estava desintegrada. Eles fazem tudo isso, mesmo nos nossos países. Eles mandam os seus sequazes, dizem que são opositores, mas que na verdade vêm ao serviço deles para poder sequestrar o país. Então nós temos que ter cuidado. O Putin está atento e tem uma segurança bastante forte ali. Consegue notar que este aqui de oposição ao nosso país não tem. Esse aqui é um enviado de outros países e, por conseguinte, o único destino que ele tem é de poder eliminá-lo. Então, se for analisar o perfil de todos os sequestrados, esses ditos da oposição, há de encontrar que maioritariamente são instrumentos dos Estados Unidos da América. Então, nem tudo nós podemos dar culpa ao Putin em relação aos ditos opositores. Muito obrigado, Dr. Pangai. Dr. Saia, eu venho para si mesmo. Eu gostaria de saber como a perda de Krynki impacta o equilíbrio do leste e nesse meio a tensão na Ucrânia. Olá, é um dado muito importante. Na verdade, nós vamos ter muitas narrativas, mas a verdadeira narrativa que nós temos que considerar neste momento é que o Ocidente está a evitar todo o esforço para derrotar, neste caso, a Rússia na Ucrânia, porque está mais do que claro de que aquela guerra não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre Rússia, Europa e os Estados Unidos. Exato. Portanto, é uma guerra por procuração, apenas está-se a usar o território ucraniano para a testagem de armamentos, e porque também as grandes potências não podem entrar em conflito direto devido às armas nucleares que possuem. É verdade que existe uma narrativa de que essas armas nucleares não podem ser usadas, é para uma dissuasão, uma clara demonstração de poder. Mas neste momento em que as duas ideologias não estão a comungar, está-se a verificar aquela guerra na Ucrânia. Na verdade, se a guerra entre Rússia e Ucrânia está a tomar aquela proporção, é porque a Rússia, eu já disse aqui em muitas ocasiões da minha intervenção, de que aquela guerra entre Rússia e Ucrânia, se a Rússia está naquela proporção, é porque a Rússia não está a usar todas as suas capacidades bélicas. Muitos questionam.
a Rússia sendo um Estado gigante militarmente, por que não derruba de uma única vez a Ucrânia? É porque a Rússia está a atacar alvos estratégicos. A Rússia não está a usar todas as suas capacidades, porque quando olha para a Ucrânia está a ver um irmão que está perdido, porque na verdade é o único povo. Exato. Que desmembrou-se do desmembramento da URSS e que neste momento a Ucrânia pretende trair o seu irmão mais velho e unir-se a uma outra ala. Neste caso estou a falar do mundo ocidental. E quando, na verdade, um certo Estado consegue invadir um outro Estado e impõe as suas vontades, é porque esse Estado está a demonstrar uma capacidade, está numa situação de superioridade. E a Rússia já demonstrou isso, porque já ocupou alguns territórios da Ucrânia e continua a somar alguns territórios dentro da Ucrânia. A Ucrânia, apesar da ajuda incansável dos Estados Unidos e da Europa, não conseguiu recuperar nenhum território. Se formos a olhar se formos a voltar para o contexto histórico, já em 2014, quando a Rússia decidiu anexar a Crimeia, é verdade que evocou alguns motivos, mas há um dado muito importante que nós não podemos preterir aqui. É aquela estratégia que o Putin está a adotar neste momento, enquadra-se no contexto do poder perceptível. Uma teoria desenvolvida por um oficial da inteligência norte-americana, que é a capacidade que um Estado tem de atacar um certo território e impor as suas vontades. Neste momento, a Rússia, como tem uma pujança militar, está a adotar aquela estratégia para somar mais territórios. É verdade que a Rússia é um continente, aliás, é um país que está entre os dois continentes, entre Europa e Ásia, portanto, é Eurásia, o coração da Terra. Eles consideram-se especiais, porque são europeus, são asiáticos. Mas o porquê de Vladimir Putin ainda tem tanta vontade de conquistar outros territórios? Na verdade, o Vladimir Putin ainda ambiciona voltar a reunificar aqueles países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Os Estados, geopoliticamente os Estados não dormem, porque um Estado que dorme, a qualquer momento pode desaparecer. Mesmo a África do Sul, que é nosso vizinho, o Zimbábue, que é nosso vizinho, no dia em que Moçambique for a dormir, Moçambique deixa de existir. Agora, esses Estados que estão a perder alguns territórios, é porque ficaram adormecidos, não prepararam-se devidamente para poder confrontar a Rússia. É verdade que não teria maior chance de competir na igualdade com a Rússia, porque o único Estado que pode competir com a igualdade com a Rússia é os Estados Unidos, porque os dois Estados conseguem fazer balanço a nível do sistema internacional. Exato, mas havia aqui nesse momento algumas perspectivas realistas para a resolução desses dois conflitos? Olha, quando iniciou ou a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, alguns estados tentaram mediar o conflito. Na verdade, estava uma negociação. Aliás, havia sim uma vontade por parte dos dois estados entrarem numa negociação em que cada estado teria que ceder, neste caso, porque a negociação consiste em ganhar e perder. Portanto, os dois estados tinham esse pensamento. Só que há um dado muito importante aqui. Quando os Estados Unidos se aperceberam de que a Ucrânia, na verdade, queria ceder ou queria entrar numa negociação com a Rússia, disse que não. A Ucrânia não poderia entrar numa negociação ou sentar numa mesa de negociação com a Rússia. Portanto, eles adotariam uma estratégia de ajudar a Ucrânia. Mas, se formos a olhar a pretensão ou a vontade que existia dos norte-americanos e dos Estados europeus a quando da invasão da Rússia à Ucrânia de ajudar a Ucrânia, não é a mesma vontade que prevalece hoje. Não é a mesma vontade por quê? Porque esses estados, cada estado, os Estados Unidos têm os seus problemas, os estados europeus têm os seus problemas, que na verdade eles acabaram injetando muito dinheiro na Ucrânia.
o dinheiro que eles não tinham equacionado, porque não esperavam que a Rússia fosse atacar a Ucrânia. É verdade que neste momento já estão a surgirem vozes dentro desses estados que não estão a concordar com esses valores que estão sendo canalizados para a Ucrânia, porque existem alguns problemas de caráter social, que esses problemas não estão sendo resolvidos, porque esse dinheiro está sendo desviado. É por isso que alguns estados europeus estão a voltar para trás. E nos Estados Unidos, neste momento, em que na verdade existe um grande debate, porque os do partido de Donald Trump não concordam com que os Estados Unidos continuem, neste caso, a injetar dinheiro ou a dar o apoio militar à Ucrânia, é porque, na verdade, estão já à beira, neste caso, das eleições. E esses estados, aliás, esses partidos, cada partido está a procurar salvar aquilo que é a sua imagem diante da população, porque a população não concorda. Portanto, esses partidos devem adotar um discurso que, na verdade, está ou vai ao encontro daquilo que são as pretensões do povo. Portanto, o partido de Joe Biden, neste momento, está numa situação encurralada, porque, apesar de querer ver uma Rússia derrotada, neste momento não está a conseguir dar mais apoio à Ucrânia, porque o apoio está bloqueado. Exato. Falando em apoio, o Dr. Bangaia mencionava aqui um apoio de 50 bilhões que está sendo financiado para a Ucrânia para a reconstrução de infraestruturas. Quais seriam os desafios humanitários nesse momento? Falo de decorrentes dessas escaladas, como a comunidade internacional tem com a Ucrânia. Não, é um sofrimento que lá existe, porque a Ucrânia ela está tendo aquelas destruições, sobretudo da indústria energética, e reabilitam ou reconstroem, e a seguir a Rússia volta a destruir. Portanto, é um sofrimento que aquela população vai sofrendo, razão pela qual que a União Europeia individualmente está a apoiar na reconstrução dessas infraestruturas vitais, assim como o próprio coletivo da União Europeia assim o fez há pouco tempo, que foram os tais 50 bilhões de dólares encaminhados à Ucrânia. Mas a Ucrânia disse que ela precisa de muito mais disso para poder continuar com aquela guerra. E eles disseram de que se não houver apoio dos Estados Unidos, da América e da União Europeia, obviamente que aquela guerra está perdida. O próprio Volodymyr Zelensky, ele sabe disso e ele já veio por muitas vezes a anunciar. Neste momento, é muita pena esse interesse imperialista dos Estados Unidos de poder destronar os outros impérios. Porque o grande problema aqui é criar situações de dividir a Rússia. A Rússia é um país bastante grande, bastante extenso, e isso não alegra os Estados Unidos. Da mesma maneira que mesmo aqui na África dividiu o Sudão do Sul, Sudão do Norte, dentre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Essas divisões, dividir para reinar, sempre foi interesse do Império Americano. Os Estados Unidos faz parte de vários estados que estão ali, mas em nenhum momento eles estão a favor de poder se dissociar. Texas é um dos estados que algumas vezes tem aparecido com interesse separatista, mas nunca foi admitido, e isso é abafado logo, para que não se fale. Mas quando são os outros países a declarar independência, eles aparecem logo e apoiam nisto. E daí que eles preparam cidadãos de cada país para constituírem a oposição do governo, mas a representar seus interesses. E graças a Deus, alguns países já perceberam isso, que não são opositores de nada, são indivíduos infiltrados desses regimes, que é para poder instalar coisas. É que não faz sentido hoje a esposa do Alex sair da Rússia para ir ter encontro com Biden, a falar da questão da morte do marido. O que está a acontecer aqui? Mostra claramente que, afinal de contas, Putin tem uma visão. E se ele não estiver a fazer isso, obviamente que o país dele vai ser destroçado.
Então, tem que até esse ponto. E os outros países também deveriam seguir o mesmo sentido. Quando se encontrar cidadãos que se intitulam de opositores, mas que, no entanto, estão a promover interesses estrangeiros, esses indivíduos deveriam ser julgados. Vimos o que aconteceu na Argentina. Aquele sujeito ali concorreu, destruiu tudo aquilo que servia para o tecido social naquele país. E hoje ele está a encontrar, já começa a haver manifestações. Mostra claramente que aquele sujeito foi introduzido pelos Estados Unidos, ali naquele país. Eu elogio também a posição de Maduro na Venezuela. Também está a seguir o mesmo fio de Putin. Todo aquele que ele percebe de que esse indivíduo aqui é instrumento dos americanos não concorre às eleições. Não é? Exato. E depois são eles que aparecem ali, porque não há democracia, está a impedir que a oposição possa concorrer. Qual é a oposição? Não é oposição nenhuma, são eles mesmos que aparecem aí, introduzem. E quando o país percebe de que esse aqui é um capricórnio, acaba, portanto, de afastando. Encontra um motivo qualquer, não concorda. A melhor coisa mesmo não lhe pôr. Olha, a estratégia do Ocidente está clara em todos os países. E muitos daqueles que se intitulam da oposição, eles acabam, portanto, recebendo instruções alheias. Mas oposição séria deve ser aquela que tem agenda nacional. Essa é que tem que ser efetivamente a oposição. Agora, uma oposição que recebe ordens ou trens para cá, não faz sentido. Exato. Por exemplo, não ficou bem quando o Manuel de Araújo, o atual presidente do município de Quilimane, quando houve aquela situação, fez um periplo pelos países ocidentais. Ora almoçava num sítio, depois jantava num outro país, dentre vários. Dá uma suspeita. Qual é a inclinação? Quem são os patrões desse senhor? Nós vamos fazer uma oposição interna, uma oposição genuína, não uma oposição que busque para reerguer as infraestruturas coloniais. Porque em algum momento a oposição acaba se perdendo nesse sentido. Exato. Não é mau termos uma oposição, mas uma oposição que vem representar os interesses colonialistas, essa oposição não pode. É isso que o Vladimir Putin está a combater na Rússia, é isso que o Maduro na Venezuela está a combater, e eles são chamados neste momento de antidemocráticos, não sei lá o quê. Mas na verdade eles estão a tentar impedir que as agendas estrangeiras possam ser implementadas nos seus respectivos países. Hoje o povo argentino vai ter que passar mal. Muito Lula da Silva fez, o tripresidente brasileiro, fez para que pudesse pegar a Argentina e metê-lo nos carris. Mas entrou aquele fascista e acabou destruindo tudo. Então seria muito bom se aquele fascista não tivesse sido admitido a concorrer, pura simplesmente. Estariam a falar isso, mas aquilo, mas haviam de pegar a verdade de onde que aquele aparece e quais são os interesses daquele sujeito. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia, mesmo por essa explanação, por esses argumentos, porque de fato faz sentido as agendas internas serem da oposição e não aquilo que o Ocidente quer, porque no final das contas o povo é que tem que abraçar tudo quanto pode acontecer dentro de um território. Mas uma outra coisa que nós podemos discutir aqui é a questão do Israel e o Hamas. O ex-ministro de Defesa Benny Gantz, ele no passado dia 18 de fevereiro, ele pronunciou-se e disse que o Hamas tinha até o Ramadã, dia 10 de março, para poder entregar aqueles que são os refugiados, ou melhor, os reféns que estavam ou estão nas mãos dos Hamas. E como é que podemos olhar, o que pode estar por detrás desse ultimato que o Israel dá nesse momento aos Hamas? Bem, eu antes de poder responder essa questão, só para clarificar uma coisa do assunto que estava a abordar agora. Nós, nas últimas eleições, tivemos querelas internas aqui em face das fraudes que andavam a se pronunciar. Exato. Agora, não faz sentido que, enquanto discutimos aqui, alguém faça viagens para o Ocidente, não é? E faça entrevista, fale daquilo que... Quer dizer, até que ponto nós
nos remete a desconfiar do patrão deste e daquele. Estamos em problemas e depois corre para os Estados Unidos, corre para a Inglaterra, corre para sei lá o quê, depois volta. Essas situações nós temos que ultrapassá-las. Nós temos que criar condições de ter efetivamente as agendas nacionais. Assim nós vamos erguer o nosso país. Agora, indo a essa questão que estamos a colocar aqui, olha, não há nenhuma vantagem para o Hamas entregar aqueles reféns em troca de alguns dias de cessar fogo. Porque aqueles reféns constituem um triunfo do Hamas. A partir da altura em que entrega todos aqueles reféns, obviamente que o Israel agora já vai bombardear tudo que existe ali. Agora, se eles deixam alguns pedaços ali, porque eles acreditam de que provavelmente alguns daqueles reféns estão naqueles lugares. Daí que não pode arrasar as cidades, todas aquelas cidades. Então, significa que neste momento o Hamas, a sobrevivência de algumas células do Hamas na Palestina é assegurar que aqueles reféns continuem ali. Enquanto Israel não sabe exatamente onde estão colocados os reféns, em algum momento sempre vão ter receio de poder lançar bombas terra arrasada, apesar de ter feito isso já em outras cidades. Então, eu não acho que esse seja um bom acordo de poder entregar todos os reféns e depois ficar alguns dias para retomar a guerra. Não é o fato de entregar para terminar com a guerra, não. É para haver apenas uma cessação das hostilidades durante aquele período de Ramadã, para seguidamente voltar à revolta. Então não é uma boa negociação. Para além de que não é só isso que Benjamin Netanyahu quer. Benjamin Netanyahu tem aquele sonho ainda do grande Israel, onde a Palestina já não existe e que ela deve fazer parte de Israel. Razão pela qual que foi mostrado aquele mapa de uma região em que está a desenhar alguns batalhões aí para poder deportar os palestinos para aquele lugar. Então, esse movimento forçado, retirada forçada dos palestinos para Egito, é um crime. Aquele que foi denunciado, não foi esse crime que a África do Sul meteu no corte da justiça das Nações Unidas e que Israel andou aí a dizer que não tem razão de existir aquela queixa porque eles não estão a cometer genocídio nenhum, não estão. Mas, infelizmente, uma das questões que fez com que Vladimir Putin fosse condenado como um criminoso de guerra pelo Tribunal Internacional da Haia foi de que ele cometeu barbaridade, matou tanta gente. Até hoje, Benjamin Netanyahu não está a ser condenado. Está-se aí a falar de cerca de 40 mil palestinos mortos. Mas até agora, o Tribunal Internacional da Haia não está a agir. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Dr. Sá, venho consigo mesmo, estamos mesmo a minutos escassos para o término do nosso programa. Eu gostaria de saber, diante deste cenário, deste ultimato que foi colocado aos Hamas, quais são as possíveis ramificações caso não se concretize, porque até a questão do Ramadã é um momento sagrado para aquele povo. E o que poderá acontecer a posterior caso não se entregue os reféns ao Israel? Quando falas de Ramadã, na verdade, isso faz-me recordar a guerra de Yom Kippur, em que Israel foi surpreendido num dia muito sagrado. Portanto, foi atacado e foi uma guerra muito sangrenta, porque foi num dia em que Israel não esperava que fosse atacado. Mas como ficou adormecido, mesmo ciente de que estava diante de um perigo. Agora, se Israel profere esse tipo de discurso, dizendo que o Hamas tem que entregar os reféns antes do Ramadã, na verdade é uma estratégia, porque sabe que os muçulmanos consideram o Ramadã como
um dia, um tempo muito sagrado. Portanto, é um tempo de purificação, é um tempo em que procuram de todas as maneiras ligarem-se com o seu Yahweh. Neste caso, eles chamam de Alá. Agora, a estratégia que o Hamas neste momento vai adotar é porque, entregando aqueles reféns, naturalmente Israel vai bombardear. Aí quero concordar com o Dr. Pangai, vai bombardear porque até então Israel não está a demonstrar piedade para com aquele povo. É verdade que o Hamas teve ousadia ao atacar Israel, mesmo reconhecendo a sua fragilidade, mas aquela ousadia é sinal muito importante para os Estados, porque Palestina luta pela sua sobrevivência, luta pela sua soberania, que Israel não quer reconhecer. Acredito que se Israel tivesse reconhecido, neste caso, a soberania da Palestina já há um bom tempo, o Hamas não teria atacado Israel. É verdade que há um grande problema também, porque o Hamas não reconhece Israel como um Estado. Portanto, tem que haver aqui uma negociação profunda, incutir na cabeça do senhor Benjamin Netanyahu de que tem que dar soberania à Palestina. E incutir também na cabeça do grupo Hamas de que tem que aceitar a soberania de Israel, para que os dois Estados possam viver com uma relação saudável, com uma relação amistosa, provavelmente podem vir a desenvolver as relações diplomáticas. Porque continuando aquele cenário, por mais que haja um calar das armas neste momento, no futuro sempre haverá guerra. É verdade que também, se formos a olhar para o conceito da paz, o proponente do estudo da paz, o Galtung, já define paz como resultado de uma guerra anterior, paz resultado de uma paz ou intervalo entre duas guerras. O que significa que a qualquer momento pode eclodir uma guerra, porque as gerações vindouras, neste caso descendente do povo palestino, serão incutidos de que no passado nós sofremos uma atrocidade por parte de Israel. Portanto, vamos nos vingar. E se formos a olhar para o contexto histórico, os muçulmanos têm mesmo um espírito vingativo, quando na verdade reivindicam algo que eles consideram que tem razão. Obrigado. Como em jeito de últimas considerações, qual seria o papel da comunidade internacional para poder gerir esta situação que está entre Israel e Palestina em meio ainda a este período de Ramadã? Olá, para se mediar o conflito entre Israel e o grupo Hamas, na verdade os Estados, a comunidade internacional, não pode estar inclinado a favor de Israel, nem a favor, neste caso, do grupo Hamas. Porque se isso acontecer, teremos uma negociação com algumas pretensões. Naturalmente, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e outros Estados europeus estarão a favor, neste caso, de Israel. Mas estarão, neste momento, a calar um conflito que, na verdade, será um conflito adormecido, porque no futuro vai reacender, vai ressuscitar. Um conflito que, na verdade, pode trazer consequências indesejáveis no futuro. Portanto, as potências que neste momento estão a apoiar Israel, porque mesmo sabendo que Israel tem capacidades militares superiores às do grupo Hamas, estão lá a apoiar os Estados Unidos e os Estados europeus, o que não deveriam fazer, porque na verdade estão a perigar a cada dia que passa, neste caso, a vida daquele povo. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Pangai, e antes de mais queria desejar boas-vindas ao Dr. Mulunga, que acaba de se juntar a nós. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas antes tarde do que nunca, não é? Dr. Pangai, perdão, neste momento queria colher a sua opinião quanto a este período de Ramadã. O que pode ser feito ou qual é o possível? Geralmente eu acredito que neste período pode não haver nenhum ataque por parte de Israel para com os Hamas, e contrariamente do que aconteceu
no início do ataque, em que o Israel sofreu mesmo o ataque logo neste mesmo período de fevereiro. O que pode se esperar como resultado de não entrega de reféns e possíveis consequências? É fútil qualquer acordo que possa ser assinado para esse tipo de situações. Morrer hoje, ter certeza que vai morrer amanhã, é verdade, sim, pode ter essa expectativa, mas nós vimos aqui que a defesa do Hamas, a segurança do Hamas neste momento, o último reduto, é manter os reféns nas suas mãos, para evitar que o Benjamin Netanyahu mande os seus soldados e bombardeie. E se ele fizer isso, não só vai matar o grupo Hamas, vai matar também os seus cidadãos. E isso vai entrar em convulsão com o seu próprio povo. Razão pela qual, que, apesar de estar a cometer aqueles genocídios, mas há pontos estratégicos que ele não pode lançar bombas ali ao temer de poder matar os seus próprios cidadãos. Então não há como aqui o grupo Hamas poder entregar na totalidade os reféns para numa simples troca de alguns dias de paz, para depois recomeçar o bombardeamento e eliminação total. Israel estudou muito bem, vendo que aquele momento sagrado, então vamos metendo essa proposta de poder, dentro desse dia, haver alguma trégua, não sei lá o quê. E veja só, por exemplo, aquele xerife do mundo, Estados Unidos, que voltou a vetar a questão do cessar-fogo nas Nações Unidas. Estamos ali com 15 países, 5 com assento permanente, 10 rotativos. 13 países já votaram a favor do cessar-fogo. Um país que é aquele estudante assíduo, Inglaterra, estudante assíduo dos Estados Unidos da América, absteve, e ele, Estados Unidos da América, pura simplesmente vetou. Então, para depois da ironia das coisas, ele dizer que Benjamin Netanyahu é doido. Como é que diz que Benjamin Netanyahu é doido? O indivíduo que está a protegê-lo. Lá no Mediterrâneo, ele foi estacionar, até hoje estão lá os navios de guerra a proteger Israel. Mas, por outro lado, ele diz que o Benjamin Netanyahu é doido. Não é possível. Biden parece que efetivamente está com problemas de memórias e que provavelmente há poucas possibilidades de Biden poder ganhar as eleições nesse ano de 2024. Muito obrigado mesmo, Dr. Pangai. Eu queria saudar ainda mais uma vez o Dr. Mulungu. Em jeito de resumo mesmo, tens 2 minutos. Eu queria ter a sua opinião sobre o que está a acontecer na República Democrática do Congo, e os Estados Unidos acusa a Ruanda por estar envolvido ou por incitar a guerra naquele território do país. Eu gostaria de perceber até que ponto os Estados Unidos têm essa autonomia de dizer isto, e também quais são os possíveis conflitos para com a Ruanda e com os Estados Unidos, porque já está-se a atacar ainda um país irmão, não é? Daqui de África. O que pode estar por detrás deste pronunciamento dos Estados Unidos? Bem, antes de mesmo comentar sobre esse assunto de Ruanda, queria comentar um pouco sobre o assunto de Israel. Exato, esteja à vontade. É muito caricato que a situação de Benjamin Netanyahu neste momento é igual à situação de Joe Biden, em termos de manutenção do poder. É que, se formos observar, depois dos ataques de 7 de outubro, que era exatamente o dia de Yom Kippur, que é o dia sagrado no Israel, como resposta a esses ataques que o grupo Hamas efetuou sobre este grupo, sobre o Israel como tal, desenhou-se 2 objetivos. O primeiro objetivo militar, que era desarmar o grupo Hamas e exterminá-lo por completo. O segundo objetivo, que é político, era o resgate dos reféns que foram exatamente sequestrados naquele momento do ataque do Hamas. Então, o objetivo militar fracassou todo este tempo, desde 7 de outubro para cá. Exato. Fracassou o objetivo militar, e o objetivo político não teve sucesso como tal, porque na troca de reféns o grupo Hamas usou muito a estratégia de troca de
um cidadão por um certo número de reféns ou de prisioneiros políticos que estavam lá no Israel. Exato. Então, o Benjamin Netanyahu, no seu xadrez político neste momento, ele quer usar deste momento sagrado para os muçulmanos, que é o momento em que, para eles, o profeta Mohammed terá recebido o Alcorão do seu Alá e que eles fazem este jejum em homenagem a este feito. Então, ele quer usar deste tempo porque há relatos de que Estados árabes, quando estão em guerra, principalmente quando tens grupos Houthis envolvidos em conflitos no Iêmen, quando entram para o mês de Ramadão, eles cessam o fogo e vão cumprir o seu assunto, os seus assuntos religiosos e depois é que retornam para as hostilidades. Mas também aqui tem que recordar que nos corredores de Cairo, em Egito, há uma negociação que está a decorrer. Tem lá o Catar, tem o Egito, tem a Rússia, tem a China, tem os Estados Unidos da América, tem a Inglaterra, que estão a tentar negociar um possível cessar-fogo para este Israel. Mas que isto vai, de certa forma, correndo de uma forma lenta, porque o Israel não quer ceder a muitos pontos. É por isso que está a aparecer até a se impor para algumas decisões da ONU. Exato. Então, pegando exatamente para o assunto da República Democrática do Congo e o fato dos Estados Unidos estar aqui a acusar o Ruanda na pessoa a pessoa do Paulo Kagame, é muito caricato que isto tem uma certa relevância para os Estados Unidos da América, sob o ponto de vista do posicionamento do Paulo Kagame a nível da África e com os países que interessam muito aos Estados Unidos da América. É que se for observar no mapa, o M23, que é o grupo considerado 23 de março, na República Democrática do Congo, a sua volta em 2021, ele partiu exatamente da fronteira entre a República Democrática do Congo e a Ruanda. Eles partiram dali e estão a crescer cada vez mais. Dos acima de quase 250 grupos militares que existem naquele país, este é um grupo que vem ganhando um certo destaque no teatro de operações. É por isso que está assim a preocupar o governo da República Democrática do Congo, mas também os mais interessados, que são os Estados Unidos da América, esse é um grupo ocidental. Então, esta acusação ao Paulo Kagame é que o Paulo Kagame usa supostamente o M23 como sendo a defesa aos Tutsis, a uma minoria Tutsi que ainda se encontra dentro da República Democrática do Congo, e supostamente esta expansão do M23 vem defender esta minoria Tutsi. Mas por que uma expansão para uma defesa de uma minoria? Essa é a grande questão que se coloca, que se calhar vale $1 trilhão para os Estados Unidos da América, e a resposta está nas mãos de Paulo Kagame. E o Paulo Kagame é visto a nível do sistema internacional como um ditador. Um ditador por quê? Porque os Estados que têm a soberania consolidada, os Estados que não abrem muito espaço para negociações de caráter introspectivo por parte dos Estados ocidentais, os Estados ocidentais usam seus meios de comunicação, que é o quarto poder, que é as mídias, que aos poucos vamos descobrindo que isto não é o quarto poder, é exatamente o poder, porque é quem controla tudo, usam as mídias para conotar este líder de ditador. Então temos aqui o Kagame, ele a ganhar um certo espaço no cenário político de África, quando temos aqui a situação de Cabo Delgado, onde temos lá forças ruandesas que estão, de certa forma, a tentar auxiliar as forças nacionais para lutar contra o terrorismo. Então, este Kagame vai ganhando uma notoriedade, e olha que o Ruanda é um estado de dimensão geográfica muito ínfima em relação àquilo que é a dimensão da República Democrática do Congo. Mas não nos esqueçamos que esses grupos, acima de 250 grupos que controlam as várias partes da República Democrática do Congo, estão a fazer aquilo que Vicente Lebilon, que é um teórico das relações internacionais, chamou isto de economia de guerra. O que é uma economia de guerra? É tirar os recursos, aqueles que são de fácil acesso e fácil extração, e usá-las como mecanismo de abastecimento de ferramentas para a guerra. E este diamante que tem lá, o ouro, é usado para trocá-lo, pegarem armas para poder proteger esses locais que têm esses recursos. Então é exatamente nesta senda que, se calhar, supõe-se aqui que o Paulo Kagame está a usar o grupo M23 para a extração de um minério muito importante, que é o coltan,
que é usado para a produção de chips, de telemóveis, ele está a usar este grupo para a extração deste minério e para comercializá-lo a nível internacional. Mas aqui, se calhar, os Estados Unidos, no seu dispositivo de informação, que é a CIA, podia fazer aquilo que sempre fez, que é o follow the money. Se eles, se calhar, mapear o follow the money em Paulo Kagame, no seu possível comércio internacional desse tal coltan, eles se calhar podiam chegar a fatos, porque o que nós queremos por cima da mesa são fatos apresentados que, de certa forma, condenem o Paulo Kagame ou que inibem este Paulo Kagame deste mar de acusações que ele tem sido mergulhado pelos países ocidentais que não concordam com aquilo que é o seu posicionamento político. Exato, muito obrigado mesmo por esse briefing, por esse resumo, por mais que tenha sido um pouco mais longo do que eu esperava e conseguiu chegar até lá. E nos últimos dias mesmo tem-se identificado os combatentes perto daquela cidade de Goma e também o grupo M23 que diz que luta para proteger a população de etnia Tutsi, do grupo extremista Hutus. E a pergunta que não quer calar é, caro telespectador internauta, existem soluções viáveis para abordar as raízes profundas desse conflito que está a acontecer na República Democrática de Congo, neste território africano? Escreva para nós nos nossos comentários e prometemos no próximo sábado trazer ainda estes assuntos que têm a ver com este país irmão aqui para o nosso debate internacional. E para já, ficamos por aqui neste sábado 24 de fevereiro de 2024. Caro telespectador, agradecemos pela sua audiência e também agradecer aos nossos queridos painelistas que cá estiveram a deixar ficar estes argumentos, este poder que é o conhecimento para nós todos. Fique bem, até a próxima.